Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a quarta das nossas aulas sobre as orações subordinadas do alemão, eu vou ensinar para vocês as orações temporais, também chamadas de Temporalsätze. Essa aula é super importante e é super interessante. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhuma aula. E, sem mais delongas, vamos começar. Para você que chegou de paraquedas nesta aula, para que você realmente consiga entender tudo sobre aquilo que eu vou ensinar na aula de hoje, é muito importante que você conheça a base das orações subordinadas, que é a primeira aula deste curso, cuja playlist está aqui na descrição. Então, na descrição você tem acesso a todas as aulas deste curso, inclusive aos materiais de apoio em PDF. Então, você precisa ter assistido pelo menos a primeira aula, tá bom? Para você entender tudo que eu vou explicar hoje aqui. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre orações temporais, que em alemão nós chamamos de Temporalsätze, que são também orações subordinadas, que a gente chama de Nebensätze em alemão. Tá, mas Alex, o que são as orações temporais? São basicamente aquelas frases que nós usamos em resposta à pergunta wann, que significa quando. Então, elas são orações subordinadas que vão indicar quando alguma coisa acontece. Ou seja, tem a ver com tempo, tem a ver com duração, tem a ver com ações acontecendo ao mesmo tempo, tem a ver com ações que acontecem antes de outras ou então ações que acontecem depois de outras. Então, basicamente, são orações que têm a ver com tempo. Vamos então entender a estrutura. Gente, basicamente é a mesma estrutura que a gente conhece desde a primeira aula. Por isso que eu falei para vocês que é tão importante ter assistido a primeira aula para que vocês entendam, tá? Nós temos duas opções e eu vou dar aqui esse exemplo novamente, duas opções para criar orações temporais ou qualquer oração subordinada, tá? Nós temos a opção número um, que seria começamos pela Hauptsatz, tá? Hauptsatz seria, em alemão, oração principal, HS, tá? Hauptsatz. E NS seria Nebensatz, que seria a nossa oração subordinada. Então, se a gente começa pela oração principal, nós temos oração principal, depois a gente tem a conjunção, né, que é o conector, e nós temos a oração subordinada, que no nosso caso da aula de hoje é uma oração temporal. Então, eu vou ensinar para vocês os conectores, as conjunções temporais. Então, veja o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Eu estudo enquanto você brinca. Então, nós temos dois tipos de oração diferentes. Nós temos uma oração principal, que é uma oração independente, e nós temos uma oração subordinada, no caso temporal, que é uma oração que dependente. Oração subordinada é uma oração que depende de uma oração o quê? Principal. E unindo as duas, nós vamos ter um conector que a gente chama de conjunção subordinativa, em alemão, seria unterordnende Konjunktion, tá? Então, olha só. Uma coisa também muito importante que a gente não pode esquecer é que nós devemos sempre separar por vírgulas. No português, a vírgula aqui não é obrigatória, inclusive a gente quase nunca utiliza. As regras para vírgula do português são bem diferentes das do alemão. No alemão é bem mais fácil a regra para vírgula. Basicamente, antes da conjunção, a gente sempre coloca vírgula. Essa vírgula é obrigatória, ok? E uma outra coisa que é importante que você perceba é que eu pintei aqui os verbos, tá? Com as cores de acordo com a oração a qual ele pertence. Se ele pertence a uma oração subordinada, então ele vai estar aqui nessa cor marrom, meio avermelhada. Se ele pertence a uma oração principal, ele vai estar de azul. Por que que isso é importante? Porque no alemão, nas orações subordinadas, o verbo sempre vai para o final da oração. Neste caso aqui, ficou igualzinha do português. Ich lerne während du spielst. Eu estudo enquanto você brinca. Só que se eu tivesse, por exemplo, algum complemento nessa frase, se eu tivesse outras coisas, se eu falasse, por exemplo, enquanto você joga futebol. Jogar e brincar é o mesmo verbo no alemão, é spielen, tá?
Então ficaria assim: Ich lerne während du Fußball spielst. Seria como se eu estivesse falando, eu estudo enquanto você futebol joga. Então, em alemão, o verbo fica para o final, tá? Essa seria a primeira opção. A segunda opção, que a gente utiliza bastante, inclusive no português, é a opção número 2, em que nós começamos pela conjunção. Então, ao invés de falar assim, eu estudo enquanto você brinca, eu começo pelo enquanto. Enquanto você brinca, eu estudo. Então, nós temos a conjunção, logo depois vem a NS, que seria a oração subordinada, né? Nebensatz, e depois a Hauptsatz, que é a oração principal, sempre separada por vírgula, vírgula obrigatória, por isso que eu coloco aqui. Só que aqui vai acontecer uma coisa interessante. Por quê? Quando nós começamos pela conjunção, ok, na oração subordinada a gente sabe que o verbo vai lá para o final. Só que na hora que eu falo a oração principal, o verbo ele fica do lado da vírgula. Então, seria como se no português eu estivesse falando: enquanto você brinca, estudo eu, tá? Então, eu posso falar assim, Alex, während du spielst, ich lerne. Não, isso está completamente errado no alemão, tá? No alemão seria como se eu falasse mesmo: enquanto você brinca, estudo eu, tá? Então é muito importante que vocês tenham assistido a primeira aula para vocês entenderem esse tipo de construção. Combinado? Então vamos agora para os exemplos em que eu mostro para vocês, na prática, quais são as conjunções que vocês precisam entender e precisam conhecer. Vamos começar pelo before. Before significa antes que ou antes de. Vocês vão entender porque no português existem duas maneiras de nós criarmos essas frases temporais. Só que no alemão existe uma forma só. E eu vou mostrar para vocês que na hora de traduzir para o português, você pode entender de uma forma ou de outra, não faz diferença, tá? Se eu quiser dizer, antes de ir ao cinema, eu faço minha lição de casa, em alemão eu vou utilizar o bevor. Então, bevor ich ins Kino gehe, mache ich meine Hausaufgaben. Uma coisa também, antes de mais nada, tá? Alguém pode me perguntar assim, Alex, mas Hausaufgabe, com E no final, não seria lição de casa? Sim. Só que em alemão, a gente fala no plural. No alemão, a gente não faz lição de casa, a gente fala lições de casa ou deveres de casa, tá? Então, antes de mais nada, só para deixar claro que aqui está realmente no plural, eu traduzi no singular, porque no português a gente usa praticamente sempre no singular. Ninguém fala lições de casa, a gente fala lição de casa, tá? Então, só para deixar isso claro. Vamos lá. Analisando a frase, eu resolvi começar pela conjunção. Então, é a opção de número 2. Então, eu tenho a conjunção e aqui, olha só, eu tenho a minha oração subordinada. Qual é a característica dela? O verbo vai para o final, né? Então, bevor ich ins Kino gehe seria como se eu estivesse falando literalmente antes que eu ao cinema vá. Então, o verbo vai lá para o finalzinho. Depois eu tenho uma vírgula obrigatória, tá? Mache ich meine Hausaufgaben. Perceba que o mache veio antes do ich. Então seria como se eu falasse assim: faço eu minha lição de casa. Por que que isso acontece? Porque eu tenho essa opção de número 2 aqui, tá? Então isso é obrigatório, essa construção ela é fixa. Agora, uma coisa que vocês vão perceber é que eu coloquei aqui entre parênteses o eu. Por quê? No alemão, a gente precisa repetir o sujeito, tá? Quando a gente tem uma oração principal, uma oração subordinada, a gente não pode omitir o sujeito. No português, as orações, a gente consegue entender o sujeito pela conjugação. Inclusive, é de bom, digamos assim, é um estilo de escrita bom quando a gente omite o sujeito e deixa só o verbo conjugado. É chique, é mais chique falar assim: antes de ir ao cinema, faço minha lição de casa. Eu não preciso falar antes de eu ir ao cinema, eu faço a lição de casa, tá? Inclusive é feio quando a gente fica repetindo o sujeito. Mas, gente, no alemão é obrigatório. É por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, tá bom? Agora, outra coisa que eu quero que vocês percebam. No português, essa primeira construção aqui seria o que eu estou falando no alemão. Ipsis literis, literalmente. Então, antes que eu vá ao cinema, perceba que o vá está conjugado de acordo com o sujeito eu, né? E aqui no alemão também, o gehe está conjugado com o para o ich, né?
Só que ninguém fala dessa forma no português, pelo menos não no português coloquial. A gente fala assim: antes de ir ao cinema ou antes de eu ir ao cinema, eu faço minha lição de casa. Então eu coloquei aqui para vocês esse asterisco vermelho e aqui eu explico. No português, a gente costuma usar esse tipo de oração com o verbo no infinitivo, né? Então a gente não conjuga o verbo, a gente praticamente não fala antes que eu vá ao cinema, a gente fala antes de ir ao cinema. Então a gente usa o verbo aqui no infinitivo. Porém, no alemão, ele é sempre conjugado de acordo com o sujeito. Então aqui não é verbo no infinitivo, verbo sempre conjugado, ok? Então vamos para o segundo exemplo, que na verdade ele é quase que a cópia do exemplo anterior, mas basicamente eu estou utilizando o conector e, tá? Qual que é a diferença entre o before e o e? Nenhuma, gente. Ambas as conjunções a gente traduz para o português como antes que ou antes de. Só que o e, ele é uma linguagem mais assim sofisticada, mais chique, e a gente não usa tanto no dia a dia. Então, praticamente você não vai escutar ninguém falando e, você vai escutar as pessoas falando before, tá? Então você pode, claro, escrever, mas não sei, não soa tão natural, penso eu. Então vamos lá. Qual que é a diferença dessa frase para a anterior? Basicamente, aqui eu estou utilizando a opção de número um. Estou começando pela oração principal, depois a conjunção e depois a oração subordinada. É a mesma frase anterior, só que agora com outra ordem. Então, eu faço minha lição de casa antes que eu vá ao cinema. Ou eu faço minha lição de casa antes de ir ao cinema, que seria a forma como nós traduziríamos normalmente para o português, tá? Então, ich mache meine Hausaufgaben. Perceba, agora sim o verbo está na segunda posição. Quando eu tenho uma oração principal, o verbo conjugado sempre fica na segunda posição, tá? Aqui ele ficou na primeira posição, né? E aqui ele ficou na segunda, por quê? Porque eu estou nessa primeira opção de escrita, né, em que eu começo pela oração principal. Vírgula, ehe ich ins Kino gehe. Antes que eu ao cinema vá. Alex, eu posso colocar o gehe depois do ich aqui, olha. Ehe ich gehe ins Kino, que aí fica igualzinho em português. Antes que eu vá ao cinema. Não, não pode porque é uma oração subordinada, tá bom? Outro exemplo, tá? Com um conector que a gente usa muito também é o bis significa até que, ou simplesmente até. Vamos lá. Er wartet hier, bis ich nach Hause zurückkomme. Então, ele espera aqui, né? Até que eu volte para casa. Bis ich nach Hause zurückkomme. Então, se eu fosse traduzir literalmente, seria até que eu para casa volte, né? Por quê? Porque o verbo tem que ficar no final. Gente, por que que eu repito isso tantas vezes com você? Vocês devem estar pensando, nossa, mas o Alex está muito repetitivo, ele está falando isso 1000 vezes. Porque eu falo 1000 vezes e o aluno erra. Então, assim, eu prefiro falar 1001, 1002, 1003, não sei quantas vezes e vocês não errarem. Que isso fique na cabeça de vocês quando vocês estiverem praticando, né, o alemão. Vocês lembrem da voz do Alex falando, o verbo na oração subordinada fica lá no final da oração, tá? Então é por isso que eu repito tanto, tá, gente? Me desculpem por ser tão repetitivo, mas isso é importante pedagogicamente para vocês, tá bom? Então vamos lá. É, de forma análoga às frases anteriores, no português do dia a dia, a gente costuma criar esse tipo de construção com os verbos no infinitivo. Então a gente fala assim: ele espera aqui até eu voltar para casa. Então, essa é uma oração assim que está no infinitivo. Só que no alemão, o aqui, ó, perceba que terminou em e de escola. O e, ele é a marca, né? É a terminação da conjugação do ich. Então, ich, né? No caso aqui é um verbo separável. Então, eu não falaria para dizer eu volto para casa, eu não vou dizer ich nach Hause zurückkomme. Eu falo ich komme nach Hause zurück. Tá? É outro tipo de verbo e eu não vou falar sobre isso. Tem inclusive um curso aqui sobre os verbos separáveis do alemão. Eu vou colocar aqui na descrição se você tiver interesse, tá bom? Não é o foco da aula de hoje. Letra D, já estamos já mais para o finalzinho da aula. É, eu estou começando aqui, então, pelo conector. Seria aquela opção 2 de frase, tá? Então, nachdem sie ist
geht sie ins Büro. Então, depois que ela come, ela vai para o escritório. Então, perceba que aqui, né, eu tenho o conector, a oração subordinada com o verbo no final da oração e depois da vírgula eu já coloco o verbo da oração principal. Então, seria como se eu estivesse falando, depois que ela come, vai ela para o escritório. É obrigatório, tá? Escrever dessa maneira, falar dessa maneira também. E eu também, de forma análoga às frases anteriores, no português a gente normalmente colocaria essa frase aqui com o verbo no infinitivo, né? Depois de ela comer ou depois de comer, ela vai para o escritório. Então, o nachdem é o depois que. Quais que a gente aprendeu? Então, até agora nós aprendemos o before, que é antes de ou antes que. Nós aprendemos o ehe, que é a mesma coisa antes que, antes de, só que é um pouco mais formal. Nós aprendemos o bis, que significa até, e nós aprendemos agora o nachdem, tá? Depois de ou depois que. Vamos agora aprender o seitdem, tá? Seitdem significa desde que, tá? E ele é temporal, não é desde que no sentido de condição, tá? Eu vou te ajudar desde que você faça algo em troca para mim, tá? Esse desde que, no português, pode ser usado de forma condicional ou de forma temporal. E o seitdem, ele é só temporal, tá? Você não vai usar de forma condicional, tá? Então vamos lá. Seitdem ich in Berlin wohne, fahre ich oft zur Arbeit. Então, desde que eu moro em Berlim, né? Desde que, seitdem eu, em Berlim, wohne, moro, né? Fahre ich, veja que o verbo inverteu de lugar com ich, né? Então, ao invés de falar eu dirijo, é como se eu falasse dirijo eu, né? Oft significa frequentemente ou com frequência e zur Arbeit para o trabalho, tá bom? Ou então, desde morar em Berlim, eu dirijo com frequência para o trabalho. Essa é uma construção que a gente não usa com frequência, mas ela seria uma construção possível no português, por isso eu coloquei aqui para vocês, tá? Vamos lá. Agora, gente, eu fiz a mesma frase, só que ao invés de começar pelo conector, eu coloquei o conector no meio. Eu fiz aquela opção 1, tá? Que eu começo pela oração principal e termino pela oração subordinada. Só que vocês vão perceber que aqui é seitdem e aqui é seit. Qual que é a diferença de um e de outro? Gente, nenhuma, tá? Seitdem e seit, neste caso, tá? Significam desde que e desde. Seit, a gente utiliza no alemão não como conjunção, a gente usa como preposição, tá? Só que, de forma coloquial, no dia a dia, ao invés de usar o seitdem, a gente usa o seit. Tá errado? Não, não é considerado errado. É só uma forma mais coloquial de seitdem. Você pode usar um ou outro, tá? Na conversa do dia a dia a gente usa mais o seit. Mas é a mesma coisa que o seitdem, tá? Neste caso, seit também pode ter outras traduções, a gente usa em outros contextos, mas no contexto de oração subordinada você pode utilizar como se fosse o seitdem, que significa desde que ou desde. Vamos lá. Ich fahre oft zur Arbeit, seit ich in Berlin wohne. Poderia falar seitdem ich in Berlin wohne, também estaria correto. Basicamente, aqui nós temos a frase, né, a oração principal com o verbo na segunda posição, como é de costume, né? Aqui o verbo está na primeira posição, porque eu tenho, né, a ordem invertida aí da frase. Então, eu dirijo com frequência para o trabalho desde que eu moro em Berlim. Ou eu dirijo com frequência para o trabalho desde morar em Berlim. Sou esquisito no português, mas é possível também, tá? Então, atenção para a oração subordinada em que o verbo vai para o final. Então, seria desde que eu em Berlim moro, tá? E é obrigatória essa construção. Nós temos aqui o sobald. Sobald seria assim que, tá? Então, sobald ich Zeit habe, assim que eu tiver tempo, rufe ich dich an. Eu te ligo, tá? Aqui a gente tem que tomar cuidado porque eu tenho um verbo separável. É o verbo ligar, no sentido de telefonar. Seria anrufen. Mas o que acontece? Quando eu digo eu te ligo ou eu ligo, tá? Seria ich rufe an. O anrufen, esse an vai lá para o final, né? Ich rufe an. Isso é um outro tema que é verbos separáveis. Eu coloquei também a playlist do curso de verbos separáveis aqui também na descrição para você que tem interesse em estudar, que é importantíssimo também no alemão.
Só que aqui, gente, perceba, a parte que é verbo, tá? Que é conjugada, ela, como eu tenho essa construção, que eu começo pelo conector, aqui eu tenho a vírgula, eu preciso colocar o verbo em seguida. Então, eu não posso colocar o este aqui, tá? Se isso daqui fosse uma frase, tá? Se isso aqui tivesse sozinho na frase, vamos supor que a frase inteira fosse só isso, tá? Isso fosse uma oração principal. Aí estaria certo. Ich rufe dich an. Ok? Eu te ligo. Só que por que que eu tive que inverter? Colocar o rufe aqui? Porque antes eu tenho uma oração subordinada. Então, se eu tenho uma oração subordinada seguida de vírgula, aqui eu preciso começar pelo verbo. Assim que, sobald, é um conector. E assim que eu tiver tempo, eu te ligo. Sobald ich Zeit habe, rufe ich dich an. Ok? Passando adiante, nós temos aqui um exemplo com outro conector, que é o solange. Solange significa enquanto. Só que olha que interessante. Lembra lá no início da aula que eu mostrei para vocês o desde que era o seitdem, né? Seitdem ou seit, né? Que eu falei que é estritamente temporal, né? Ele não é de forma nenhuma condicional, né? Então não é aquele desde que determinada condição seja feita, você pode fazer outra coisa. Não. Mas o solange, ele pode ser os dois. Ele pode ser o enquanto ou ele pode ser o desde que, tá? Solange pode ser temporal ou condicional. Du kannst hier bleiben. Aqui, gente, eu tenho dois verbos. E quando eu tenho dois verbos, o que que acontece, Alex? Bom, aqui nós temos uma oração principal e o alemão ele fala o seguinte: o verbo que está conjugado fica na segunda posição e o verbo que está no infinitivo fica na última. No português, a gente junta os dois, né? Coloca um do lado do outro. Só que no alemão isso não pode acontecer. Eu não posso falar du kannst bleiben hier. Você pode ficar aqui. Eu tenho que falar você pode aqui ficar. Porque quando eu tenho dois verbos, o conjugado fica na segunda posição. Tá bom? Depois eu tenho solange, enquanto du, você, né, kein Geld, sem dinheiro, nenhum dinheiro, basta. Então, enquanto você não tiver dinheiro, você pode ficar aqui. Aliás, aqui está na ordem correta. Você pode ficar aqui enquanto você não tiver dinheiro. Então, du kannst hier bleiben, solange du kein Geld hast. Mas você pode entender também, você pode ficar aqui desde que você não tenha dinheiro, tá? Colocar aqui embaixo para vocês esse exemplo com desde que você não tenha dinheiro. E aqui, ó, é condicional, tá bom? E aqui é temporal. Então, só para vocês saberem que a gente pode entender o solange como enquanto, se for temporal, e a gente pode entender como desde que, quando for condicional. É o mesmo, você pode usar nos dois, tá? Muda o sentido da frase. E como você saberia se aqui é um ou outro, tá? Depende do contexto. Você ia entender de acordo com o contexto. Só para finalizar, o que a gente mais utiliza, que é o während. Während significa enquanto também. Só que é um enquanto sempre temporal, tá? Sempre tem a ver com o tempo, duas coisas acontecendo simultaneamente, tá? Então, olha só, enquanto ele cozinha para nós, ele escuta música. Während er für uns kocht. Veja, aqui eu comecei pelo conector, então eu tenho a oração subordinada primeiro, e na oração subordinada o verbo vai para o fim da oração. Então, enquanto ele para nós cozinha, escuta ele música, né? Então, aqui eu tenho que colocar o verbo logo depois da vírgula na oração principal. Então, hört er Musik, tá? Então, pessoal, com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, me diz aqui nos comentários se você tem curtido, se você tem aprendido. Lembrando que essa aula é um pouco mais intermediária, né? Um pouco não, ela é bem mais intermediária. Então, se você está começando no alemão, nós temos também várias outras aulas aqui no canal, muitas mesmo, e várias aulas de nível básico, tá? Vou deixar algumas playlists aqui na descrição para você se aventurar. E eu espero você na próxima aula. Fala aqui para mim de onde você está assistindo as minhas aulas e a gente se vê na próxima lição. Até lá. Bis dann!